meu nome é Alessandro, eu sou cardiologista do PHS Samaritano Saúde e eu vim falar um pouquinho com vocês hoje à tarde aqui de hipertensão e diabetes, né? Optei por começar com uma fase impactante, né? Porque elas são doenças com alta prevalência na sociedade, né? São doenças que acabam levando a uma alta mortalidade, né? E apesar de todo esse impacto na saúde, né? Toda essa mudança que acaba sendo ocasionada por essas doenças, né? Elas acabam às vezes sendo relegadas como doenças mais simples, né? Então ela tem uma história longa já, essas doenças, né, de convivência com a nossa sociedade. Então eu vou contar um pouquinho a história, né, e um pouquinho da nossa relação com elas. Bom, só para a gente entender um pouquinho aqui o início da história, né? O diabetes e hipertensão são doenças com alta prevalência na sociedade, né? Aqui no Brasil, os nossos estudos aí da DataSUS, né, mostram para a gente que 7,4% da população, isso a gente está falando da população em geral, né, elas são portadoras de diabetes, e de 24,5% da população é de hipertensão, né? Então a gente está falando que em cada 10 pessoas, uma vai ser diabética e de cada 10, praticamente 3 vão ser hipertensas, né? São doenças com grande impacto também na saúde, né, como um todo, custos também bastante elevados, como a gente vai ver nos próximos slides. Eu optei por começar, né, com a nossa doença com diabetes, né? Ela é uma doença que ela começa a sua história sendo contada, né, lá na antiguidade, né, mais ou menos há uns 2.000 anos antes de Cristo, né, quando começam as primeiras descrições da doença, né? As primeiras sintomatologias dela, que é o aumento da diurese, né, que é o aumento uma perda de peso mais rápida, né? Mas a definição da doença mesmo, ela acontece em torno mais ou menos de 250 a.C., né, que é onde surge o termo diabetes, ele é cunhado, né? E o diabetes, ele é uma palavra que sugere para a gente, né, como se fosse um funil, né? Isso explica um pouco a definição da doença, que é uma doença que você acaba tendo uma diurese, né, um volume urinário muito aumentado, né? E por conta desse volume, ela acabou ganhando essa descrição como sendo uma doença de funil, né? Mas a base dela hoje, né, do nosso conhecimento, ela é uma síndrome metabólica, né, de origem múltipla, decorrente da falta de insulina ou da incapacidade ou da falta da insulina exercer adequadamente seus efeitos, caracterizando taxa de açúcar no sangue, né, hiperglicemia de forma permanente. Então essa doença, ela tem um cunho, né, que ela tá junto com vários outros sistemas operando para que ela aconteça, né? Apesar da base da doença ela ser uma doença de base genética, né, ela tem um histórico genético, mas o principal efeito dela, né, tem a ver também com nossos hábitos, com o nosso estilo de vida. A gente vai ver no próximo slide, né, que a gente divide o diabetes em 3 tipos principais, né? Ela tem o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. O diabetes tipo 1, ele é caracterizado, né, a gente vai ver mais na frente um pouquinho aí, caracterizado por ser uma doença, né, que ela dá mais em jovens, ela está, né, por menos produção dessa insulina. E o diabetes tipo 2, ele já é uma doença mais caracterizada, né, por um paciente mais idoso, mais velho, né, com hábitos alimentares e de saúde, né, de cuidados com a saúde bastante deficitários, né? E o diabetes gestacional, que é uma entidade que acaba surgindo, né, durante a gestação, 2 a 4% das gestantes acabam desenvolvendo, e esse diabetes ele acaba, né, de uma maneira ou de outra também passando depois do período gestacional. E aí eu quis trazer um pouquinho para vocês aí esse conceito do pré-diabetes, né? Então, é muito comum lá na nossa prática clínica, lá no consultório, o paciente fala: doutor, mas pré-diabetes existe? Se eu tenho pré-diabetes ou eu sou diabético, qual é o conceito que isso traz, né? Na verdade, assim, o diabetes ele é uma doença como é multissistêmica, né? Ela passa por vários órgãos, né, que vão sendo lesados e vão sendo machucados pelos nossos hábitos. Então, sim, a gente pode desenvolver um quadro que ele não é um diabetes ainda pela caracterização de tipo 1 ou tipo 2, mas você já apresenta ali alguns sinais
de aumento da glicemia sanguínea nos exames, né? Aumento da hemoglobina glicada, né? Começa a mostrar alguns sinais clínicos ali de que você vai desenvolver, né? Tanto é que pré-diabetes é um fator de risco, um dos mais importantes para você desenvolver diabetes, né? Então, elas são doenças que parece que não, mas o pré-diabetes, ela não é ainda classificada como um diabetes como tipo 1, tipo 2 e o gestacional. Então, aqui eu quis trazer para vocês um pouquinho, né, como é que se dá, só para a gente ter uma ideia, né, do metabolismo, de como funciona esse mecanismo da insulina no nosso corpo, né? A gente é um sistema complexo, que a gente fala, né, são feedbacks de alça, né? Então, quando a gente ingere o alimento e a gente tem um estímulo, né, pela nossa captação da digestão do alimento, passa pelo fígado, ele tem a gente recebe um estímulo lá nas nossas células betas, que está no nosso pâncreas, para a produção de insulina, né? E ao mesmo tempo a gente recebe uma sinalização que vai inibir a produção, né, nas células alfas. A mesma coisa é quando a gente tem uma baixa de glicemia, né? Que o pessoal fala quando a gente está com a glicose muito baixa, a glicemia baixa. O que acontece? A gente tem um estímulo, né, que manda lá no pâncreas, fala, olha, preciso que produza mais glicemia, que vai lá no fígado e estimula com o glucagon. Então é um feedback, né? Quando a gente está com a glicemia alta, a gente é estimulado a produzir insulina, né? Então, o que acontece, né? Se a gente tem permanentemente, né, essa glicemia alta, né, esse mecanismo nosso de produção de insulina, ele vai sendo danificado, essas células betas elas vão sendo sobrecarregadas ao longo do tempo, né? Isso leva ao que a gente chama, né, vai sendo o caminho para o surgimento do diabetes tipo 2, que é quando o paciente, de uma maneira, ele tem as células produtoras de insulina, mas com a sua capacidade diminuída, né, pelos vários estímulos que ela recebe. Então, o que acontece, né? O que a gente vai notar, né? Por que eu falei que essas doenças matam sem a gente perceber? Porque elas são doenças que elas têm, né, os sintomas assim, às vezes até muito simples, né? Você sente fome frequente, né? Que é até uma coisa habitual. Você começa a sentir bastante sede, né? Principalmente o tipo 2, formigamentos na mão e nos pés, né? Vontade de urinar diversas vezes, mas esses são sintomas que às vezes são deixados de lado, né? A pessoa ela acaba não tratando isso com a maneira, né? Às vezes quando a gente acaba percebendo, né, esses sintomas, né, a gente já está com a diabetes muito avançada ou com quadros de diabetes um pouco mais complicados, né? É nesse momento que a gente fala que assim, é muito importante a gente manter uma rotina de exames, né? Por que é tão importante a gente falar anualmente, pelo menos, né? Para quem é mais jovem, né? Abaixo ali dos 40 anos, todos os anos fazer os exames de sangue, né? Esse acompanhamento. É para a gente tentar captar essa doença, né? Ver ela antes que ela realmente surja com os sintomas, né? Normalmente, quando ela acaba surgindo com sintomas, já está diante de um quadro mais avançado, né? A gente vai vendo no histórico da doença, né? Quando ela começa a descrição dela, ela começa a descrição por esses sintomas. Mas logo que esses sintomas surgem, né, lá na literatura, principalmente no antigo, esses pacientes tinham uma vida muito curta. Eles consideravam que a diabetes era uma doença que matava muito, né? Por quê? Porque quando os sintomas apareciam do diabetes, o paciente praticamente já estava com lesões em vários sintomas, né? Em vários sistemas, desculpa, né? Então, assim, é importante que a gente mantenha esse acompanhamento de rotina laboratorial, né? Pelo menos abaixo dos 40 anos, uma vez por ano, e acima dos 40 anos, se possível, a cada 6 meses. Só para a gente, exame simples, né? Estamos falando de coisas bem simples de rastreio, né? E aí, o que acontece, né? Como eu falei, né? Até botei um sinal aí de extremamente perigoso, né? A gente fala assim, tem algumas coisas que se somam nesse histórico do paciente que traz para a gente muita preocupação, né? Então, o paciente aparece com histórico de pré-diabetes, começa junto com pressão alta, aparece nos exames que o paciente tem colesterol alto, né? Triglicerídeos alto, tá com sinais de obesidade e sobrepeso. O que isso vai mostrando, né? Vão se somando nesse paciente, né, fatores de risco
que provavelmente culmina, né, no surgimento também de diabetes como doenças. Então, né, a gente fala que o que a gente tenta trabalhar hoje, né? Apesar da diabetes ela ter esse fator de risco como genético, é a gente tentar de uma maneira ou de outra que esses outros fatores de riscos, que eles são, que a gente fala, mutáveis, né? Que faz parte do nosso estilo de vida, que eles consigam, né, ser influenciados de maneira positiva. Então, que a gente consiga manter hábitos de saúde mais adequados, melhorar nossos níveis de colesterol, né? Se a gente, né, tiver pais e mães diabéticos próximos, que a gente possa, né, ter um sinal de alerta, porque aumenta muito a incidência da gente também ter diabetes, né? Aumenta muito o risco da gente ser diabético, né? Pacientes que também são, né, passam por um processo de doenças renais crônicas, né? Eles também, além de a própria diabetes ser um risco para a doença renal crônica, a doença renal crônica também é um risco para a diabetes, né? Então são fatores que vão se somando, né? Aqui a gente também tem alguns outros, como mulher que deu à luz a filhos muito grandes, acima de 4 quilos, né? Que teve diabetes gestacional, síndrome do ovário policístico, né? São todos esses distúrbios femininos que aumentam, né? Que a gente tem que se preocupar um pouquinho, olhar com mais atenção para essa mulher, para a gente, né, pesquisar com mais atenção diabetes nela, né? E os distúrbios psiquiátricos que acabam, né, mexendo com todo o nosso ciclo, tanto hormonal quanto também do ponto de vista de distúrbios alimentares, né? Então a gente acaba aumentando também a incidência de diabetes e doenças ligadas ao sono. Uso de, né, como a apneia do sono. Agora, o uso de corticosteroides, né? Esse é um fator de risco que ele é mutável, mas para alguns, né, em alguns casos, infelizmente, é muito importante o uso deles. E aqui, na verdade, eu acho que o mais, assim, que a gente, né, o mais importante em relação à diabetes, né, em relação à doença como um todo, né, é que a gente tem alguns fatores de risco, né, que a gente fala que podem ser mutáveis e as complicações que, infelizmente, essas, com o passar dos anos e a falta de cuidado com a glicemia, elas não são mutáveis, né, elas vão aparecer com certeza, né. E uma das principais causas, na verdade, né, para você ter uma ideia de causas de doença da neuropatia, né, que são doenças ligadas aos nossos nervos periféricos, o diabetes é a principal causa que leva, né, à principal causa de amputações que a gente fala não traumáticas, né? Quer dizer, o diabetes é uma doença que lá no final ela acaba levando a um quadro de amputações e perdas de membros maior do que se a gente sofresse acidentes, né? Então, ela é uma doença que, se a gente não cuidar dela de maneira efetiva durante todo esse curso da doença, né? Durante todo, né, vamos dizer, o desenrolar da nossa vida, a gente vai pagar preços muito altos, né? E quanto tempo, normalmente, a gente está falando de surgimento de lesão, né, da neuropatia ou do pé diabético ou de órgão-alvo, como o olho, por exemplo, com as retinopatias? Em torno de 10 anos a 15 anos de diabetes não cuidado, né? A gente já está falando de aparecimento das complicações de órgão-alvo, né? E a gente sabe que o diagnóstico de diabetes, normalmente ele acontece ali próximo da 4ª década da nossa vida, né? Para a 5ª, né? Então a gente normalmente com 45, 50 anos a gente acaba desenvolvendo diabetes, que é muito cedo. Então, se a gente pensar que com 10, 15 anos a gente pode ter complicações graves, então a gente está falando de pacientes, às vezes, em torno de 55, 60 anos, já, né, precisando, às vezes, de hemodiálise ou até mesmo amputados por conta de diabetes, né? Então, ela é uma doença, como eu falei lá, né, volto de novo lá no início da nossa conversa, né? Ela é uma doença que ela tem esse caráter, né, bastante insidioso, né, bastante quietinho, mas quando ela traz, né, algumas complicações, como por exemplo, né, problemas sexuais, problemas de pele, né, isso começa a ter impactos na nossa vida, né, de maneira muito, né, muito na qualidade, né, piora muito, principalmente quando a gente está diante de amputações e feridas crônicas ocasionadas por diabetes. Então, assim, são doenças, né, que a gente é uma doença, né, que a gente não pode relevar ela, né, como uma coisa tranquila. A gente necessita de um cuidado bastante intensivo, né, associado, né, que a gente vai conversar um pouquinho agora,
que é o tratamento, né? A gente está falando de uma doença que ela hoje, o arsenal terapêutico para tratamento e todo o desenvolvimento que a gente tem em relação a não só medicamentoso, mas também dieta e mudança do hábito de vida, né? A gente tem hoje no nossa estrutura educacional, né, já falando sobre essas doenças, né? Então a gente acaba tendo já uma cultura muito mais voltada para isso, né? Então a gente consegue hoje trabalhar também com que as pessoas se conscientizem mais em relação principalmente à mudança do hábito de vida, né? A gente às vezes fala assim, eu sou diabético e tomo remédio, né? Infelizmente, né, o remédio ele ainda não é uma solução mágica para essa doença, né? Os medicamentos em geral, eles conseguem trazer um bom controle, né? Tanto eles, os medicamentos orais quanto a insulina, mas eles não conseguem mudar muito a evolução da doença se a gente não associar isso a uma mudança real, principalmente dos hábitos alimentares e dos hábitos de exercício, né? Então, isso depende muito, né? Eu falo que esse binômio que a gente quer criar, né, médico-paciente para tratar as doenças, né, junto com o físio, né, junto com, hoje a gente tem a nutricionista para que ajuda muito, né, o paciente ele tem que ter um empenho muito grande, né, isso depende muito da vontade individual de realmente sarar e de ficar bem, né. Eu falo que a gente tem vários exemplos de pacientes que quando eles tratam o diabetes de uma maneira mais efetiva e mais eficaz, a gente tem grandes ganhos em qualidade de vida, né? O paciente ele tem uma melhora na sua canseira diária, melhora no sono, né? Melhora na alimentação, melhora no rendimento no trabalho, né? Então, assim, diabetes, quando bem tratada, ele passa a ser uma doença que você pode ter um hábito de vida normal, né? Ele não tem grandes impactos que não seja muito mais na alimentação. Quando ela é maltratada, né? Além da gente ter uma sobrevida muito menor, com uma taxa de mortalidade alta, né? Ela tem um impacto muito grande na qualidade de vida, né? Todo paciente diabético que você tiver a oportunidade de conversar e que passou por processos de amputações ou de feridas crônicas, né? Eles sofreram muito nesse processo. Então, se a gente hoje tem a medicina para nos evitar, né? A gente tem saúde, né? Condições, né, de se apoiar para poder evitar isso, né? Então a gente tem hoje muito arsenal terapêutico e principalmente, né, muito apoio, a gente vai conseguir chegar muito longe. Então beleza, o que eu queria falar um pouco sobre diabetes era isso, agora eu vou passar para a gente falar um pouquinho de hipertensão. Então, hipertensão, ela, como eu falei lá do diabetes, né, ela também é uma doença, né, que ela tem uma descrição não tão histórica, né, quanto o diabetes, porque a gente acabava, na verdade, vendo um pouquinho as complicações relacionadas, né, da hipertensão, né? A gente, então, acabava que essa doença, ela não era descrita como diabetes, que tinha toda aquela perda líquida, toda aquela alteração. A gente acabava vendo muito mais as complicações relacionadas à hipertensão ao longo da história, né, por conta dos AVCs e outras doenças relacionadas, né, do que propriamente, né, com essa descrição de hipertensão, né. Essa é uma descrição um pouco mais moderna, né, ela vem praticamente já agora do século XIX para frente, né, onde ela traz para a gente essa alteração, né. O que ela se caracteriza, né? Ela se caracteriza por níveis pressóricos elevados, a pressão base ali é 140 por 90, né, ou 14 por 9, né, faz com que o coração, né, e essa definição eles trazem aqui um pouquinho, que ele tem um esforço maior para que seja feito o sangue bombear, né. A gente tem a impressão, e às vezes a gente fala que a pressão parece que ela está dentro do coração, né, mas na verdade a pressão ela é um produto, né, do nosso próprio sistema vascular, né, circulatório, né. Como o nosso sistema circulatório ele começa, né, como a gente pensando, por exemplo, num sistema de água de uma cidade, né, com grandes canos, que seriam as artérias mais calibrosas, como a aorta, né, e ela vai caminhando e vai diminuindo de tamanho até a gente chegar, né, na pequena artéria, que seria mais ou menos como se fossem os canos da nossa casa. Então, o que dá pressão, na verdade, é esse pequeno encurtamento, é a menor, né, que a gente fala, é a periferia que acaba dando a pressão alta, né? E qual é o trabalho do coração nessa história? O coração, ele tem que fazer mais força
para vencer essa pressão. Né? Então a gente acaba trabalhando, né, como se fosse com um sistema sobrecarregado, né? A pressão, na verdade, ela leva uma sobrecarga cardíaca ao longo prazo. Então, e como o diabetes, né, ela é uma doença que exige que no mínimo a gente tenha o cuidado de vez em quando dar uma olhadinha ali na nossa pressão, senão a gente acaba também não tendo, né, o diagnóstico ainda preciso da nossa doença, né? Então eu trouxe aqui para vocês, né, eu falo que a hipertensão, ela é uma doença tão prevalente, ela é tão prevalente, né? Como eu falei, 1/4 da população brasileira, ela acaba tendo hipertensão. E se a gente passar ali e for extrapolar isso lá para os 65 anos de idade, né, a gente chega a quase 60% dos pacientes tendo hipertensão. Então, ela é uma doença muito comum, né? Além de tudo, ela é uma doença que a gente gasta muito, né, por ano para a gente poder manter, vamos dizer assim, ela com o mínimo de controle, né? A gente gastou em 2016, que foi um dado que eu achei, 51 bilhões de reais para cuidar da hipertensão. Seja ela como cuidado, né, na saúde primária ou já na saúde, já com internações. E a gente ainda vê um impacto muito maior, né, na saúde quando esse paciente ele é internado, quer dizer, ele passa por um problema da hipertensão, do que quando a gente cuida da hipertensão de uma maneira ambulatorial mais tranquila. Os custos sobem, né? Por quê? Porque ela tem uma mortalidade, foi o ano que a gente pegou o último 2016, ela teve uma mortalidade geral de 50 mil pessoas no ano, o que daria, pasmem, 388 mortes por minuto. Então, é uma doença que, né, ela consegue matar de uma maneira muito agressiva com as complicações dela, né? Tem, né, as suas características principais, mas ela é uma doença de prevalência maior nas mulheres e a gente chegou, né, a capital do Brasil que teve o maior índice, por incrível que pareça, né, foi o Rio de Janeiro, com 30% das mulheres com hipertensão. Então são dados, né, que assustam muito a gente, né? Isso são uma doença que preocupa demais, né? Ela precisa ser cuidada, né, de uma maneira mais eficaz, tanto por quem está promovendo, né, a saúde, quanto por quem está cuidando da sua própria saúde. Né? E assim, e por incrível que pareça, né, eu falo que essa é uma doença que a gente herda dos nossos pais, né? 90% dos casos de hipertensão, elas vão ter como fator genético sua principal causa, né? Os outros 10%, elas estão ligadas com alguns fatores secundários, mas devido à sua raridade, a gente às vezes passa anos, né, o cardiologista na prática clínica sem ver uma hipertensão que não seja secundária, né? Que não seja primária, que essa hipertensão herdada, né? É lógico que quando essa pressão ela vai começar, ela tem, além dos fatores genéticos, ela está muito ligado aos nossos fatores de risco, né? Então, por exemplo, se a gente fuma, se a gente consome bebida alcoólica, se a gente é obeso, né, passa por muito estresse no trabalho, come muito sal. O que isso faz, né? Isso faz com que esse fator genético, né, que ele possa ali estar sob controle, com que ele se manifeste de uma maneira até mais agressiva, né? Então, os hipertensos, como o diabético, né, ele tem essa doença, ela tem essa ligação, né, que as duas doenças elas necessitam, né, de ter uma ligação para se ter o cuidado em relação à mudança dos hábitos de vida, né? Eu falei, fumar, consumir bebida alcoólica, obesidade, né? São todos esses fatores que a gente consegue alterar, a gente consegue influenciar eles de maneira positiva, né, para que a gente consiga manter essas doenças melhor controladas. E quais são os sintomas, né? É aí que vem o grande problema da hipertensão. Os sintomas, eles são, assim, coisas muito banais, né? E quando aparece o sintoma, né? Olha lá que, né, eu deixei ele como principal, acho que sintoma. Quando o sintoma aparece é porque o negócio tá muito bravo já. O negócio já não tá mais tranquilo. Provavelmente a gente está falando de níveis pressóricos acima de 16. Que já está começando a ter uma hipertensão que a gente considera mais severa e mais grave, que com certeza vai ser uma hipertensão mais difícil de controlar, né? Dentro do nosso sistema, né, circulatório,
a gente tem algumas regiões do nosso corpo, aqui na carótida e dentro do nosso cérebro, que eles são receptores ligados à pressão. Então, quando a gente estimula ele por muito tempo, né, para manter a pressão em níveis elevados, a gente se acostuma. Então, realmente, o nosso corpo, né, ele não sente aquela pressão como sendo ruim. Tanto é que, e às vezes, em alguns pacientes que a gente começa a tratar a pressão e a pressão começa a cair para os níveis mais controlados, o paciente às vezes tem a sensação de que está desligando uma luz dele, apagando uma bateria, porque ele se sente um pouco mais cansado, prostrado, porque o corpo estava acostumado com pressões mais elevadas. Então a gente volta um pouquinho, né, naquela história de necessitar de periodicamente a gente fazer os nossos exames de rotina, né, passar para ferir a pressão, né, ter o cuidado, né, como eu falei, mesmo que seja normal, que a pressão não esteja boa, pelo menos uma vez a cada 3 meses, né, 6 meses, a gente dá uma medidinha, se deu algum sinal de alerta, viu que subiu um pouquinho, a gente começar já a acompanhar isso mais de perto, né? A gente não deixar as doenças tomarem as proporções que a gente vai ver mais à frente de quando a gente tem as lesões graves, né? Então, assim, sintomas, né, da pressão foi o que eu falei, quando eles surgem, a gente já tem que ser sinal de alerta máximo, né? Então, vamos tentar trabalhar, né, com o diagnóstico antes, né, de que surjam os sintomas, né? E quais são as complicações, né? Eu falo, assim, o que acontece, né? Eu falei que se a gente for ler ali, parece que a gente está lendo a história de desgraça, porque é só coisas gravíssimas, né? São os AVCs, são as doenças cardíacas coronarianas, né? O coração fraco, porque a gente fica botando o coração para trabalhar sob pressão por muito tempo, né? A morte cardiovascular, quer dizer, leva à mortalidade cardiovascular. Isso por pressão mal cuidada. E eu volto de novo, quanto tempo, né? Eu falo, quanto tempo de pressão a gente tem que ter para a gente poder ter problemas com a pressão? A gente está falando de em torno, mais ou menos, de 10 a 15 anos também. E a pressão também surge a partir da 4ª década da vida. Então, a gente está falando, como nos dois casos, diabetes e hipertensão, de pacientes muito jovens, com complicações muito graves, né? Pacientes que têm um impacto grande na sua qualidade de vida, né? Isso tardiamente. E precocemente, o que começa o paciente a ter? Ele começa a ter alterações do coração com cardiomiopatia, então o coração começa a ficar mais forte, ele começa a apresentar, às vezes, fibrilações, arritmias, doenças valvares, né? Começa a ter o diabetes associado, porque isso aumenta, começa a ter demências, né? Então, tudo isso está relacionado à hipertensão. Então, de uma forma ou de outra, né, a gente tem que trabalhar positivamente para a gente tentar que esses efeitos das complicações, tanto da hipertensão quanto do diabetes, não apareçam, né? E como que é o tratamento, né? Então, primeira coisa, pressão alta, tem cura? Não, pressão alta não tem cura. Pressão alta, ela pode ser controlada com tratamento. Ah, mas doutor, eu tomava remédio de pressão, minha pressão melhorou. Ótimo, às vezes você já mudou a qualidade de vida, você já melhorou os seus hábitos, você perdeu peso e realmente, só controlando os hábitos de vida foi o suficiente para que você ficasse bem sem necessidade de controle medicamentoso. Mas não tem um paciente que acaba evoluindo com uma pressão curada, né? Ela acaba melhorando os seus hábitos. E de arsenal terapêutico, hoje a gente tem infinitos remédios. Mas o que é mais importante, né? A gente está falando de pacientes que necessitam de uma dieta muito controlada e muito baixa ingesta de sódio, né? A gente, pelos consensos, né, de hipertensão, tanto americano quanto europeu, a gente está falando de ingestão de 2 a 3 gramas de sódio por dia, né? Então, se a gente está falando assim de consumo de 3 gramas, né? Então, para a quantidade máxima, né, de ingestão de sódio, era para cozinhar todos os alimentos sem sal algum e a gente usar essas 3 gramas, que seriam 3 pacotinhos daquele pequeno, para a gente salgar todo o nosso alimento nas 24 horas. Então, a gente fala de meta muito agressiva de consumo de sódio. Então, é importante, eu volto de novo, né, que esse binômio saúde e doença
que a gente está hoje pronto para cuidar com equipes multidisciplinares, médicos, nutricionista, que seja importante que o paciente se conscientize que o comer bem, manter os hábitos físicos, manter a saúde bem cuidada, vai conseguir melhorar a evolução das duas doenças. Beleza, pessoal? É isso, muito obrigado.